Obrigado, Bispo. Obrigado a todos os colegas presentes. É uma satisfação estar aqui novamente. Essa é a minha terceira palestra para o grupo e realmente é muito bom levar um conhecimento científico associado também ao conhecimento espiritual que é pregado dentro do nosso grupo. Eu vou falar para vocês por aproximadamente 20 a 25 minutos, sobre o cérebro, como o cérebro funciona. Vou te mostrar partes do cérebro, como isso funciona enquanto nós estamos trabalhando, quando nós estamos no ambiente familiar e quando nós estamos no ambiente social também. E eu tenho certeza que vocês tirarão bastante proveito desse conteúdo, pelo menos a gente espera, né? Bom, eu sou o Igor Duarte, eu sou da área de neurociências, tenho um mestrado em anatomia 3D. Atualmente estou concluindo o doutorado em neurociências. Lá na universidade nós estamos tentando descobrir por que os seres humanos gostam de um lado do corpo. Ninguém sabe por que isso acontece e talvez a gente consiga explicar isso daí. Isso vai ser importante para a área de neurociências. Se a gente descobrir, eu trago para vocês a informação na próxima aqui. E eu espero isso, né? Estava funcionando, agora não está mais. Professor universitário, né? Leciono em pelo menos 5 universidades em São Paulo e também no Brasil. Sou revisor do artigo científico da revista Neurociência e Psicologia e sou um dos editores, acho que sou o único editor brasileiro do jornal americano Bioaccess Open Journal, no departamento de neurologia, jornal que fica no Texas, Estados Unidos. Então a gente presta um trabalho considerável para a ciência no mundo inteiro também. Tudo bem? E as redes sociais, quem tiver interesse em conhecer mais do meu trabalho, estão algumas redes sociais, Facebook, Instagram, etc. Bom, nós vamos abordar hoje como funciona o cérebro no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, no ambiente familiar e também no ambiente social. Eu coloquei aqui algumas ilustrações que mostram o cérebro em uma reunião, né? As reuniões normalmente são reuniões de trabalho, e 2 cérebros infantis, com o cérebro representando a figura do pai, que representa o cérebro no ambiente familiar. Tem algumas peculiaridades que a gente vai tentar entender isso. Começando pelo trabalho, nós vamos abordar as metas, as responsabilidades, o estresse. Trabalho traz estresse, gente? Traz, né? A atenção e também as doenças. Existe uma parte do cérebro que tem relação com esses 5 tópicos que eu apresentei para vocês aí. Vou colocar com mais detalhes alguns deles aqui. Começando com esse primeiro, que são as metas. Então eu tenho uma área no cérebro que eu chamo de hipocampo, que é uma área relacionada com memórias. Esse hipocampo está piscando na tela em verde. Esse hipocampo é uma área relacionada, vou voltar aqui, relacionada com o aprendizado e com a memória. O hipocampo é a primeira parte do cérebro que é danificada numa pessoa que tem a doença de Alzheimer, por exemplo. O Alzheimer, ele afeta o cérebro como um todo, mas ele começa por essa parte que chama de hipocampo, que é onde nós aprendemos as coisas e é onde armazena a memória do dia a dia. Então, na neurociência, nós chamamos o hipocampo de um bloquinho de notas. As anotações do dia a dia, elas não vão para uma área mais sofisticada do cérebro, elas ficam aqui no hipocampo. Como o hipocampo está relacionado com memórias de datas, as metas estão relacionadas com o hipocampo, porque as metas que nós vamos atingir no ambiente de trabalho, normalmente nossos superiores estipulam o quê? Para a gente, uma data, não é? Eu quero um resultado X nesse período de tempo. Então você vai se organizar para trazer esse objetivo para a empresa, para o seu local de trabalho. Com isso você ativa essa área que nós chamamos de hipocampo. Curiosamente,
o hipocampo ele está diminuindo de tamanho nas pessoas, porque as pessoas estão colocando o conhecimento nos smartphones, nos equipamentos. Isso é um problema. O hipocampo das pessoas está diminuindo de tamanho. Isso, eles fizeram um estudo ainda no ano 2000 e pegaram taxistas em Londres e retiraram o mapa eletrônico dos taxistas, o GPS. Então, eles mediram o hipocampo dessas pessoas antes e depois de retirar o GPS. O hipocampo dos taxistas era pequeno, fininho. 6 meses depois de os taxistas trabalharem pela memória, ou seja, utilizando o hipocampo, 6 meses depois o hipocampo dos taxistas, de todos, aumentou de tamanho. Ou seja, o cérebro ele aumenta de volume se você utiliza ele. Então nós precisamos tomar cuidado, utilizar sim o equipamento eletrônico quando for necessário, mas tomar cuidado, porque senão a gente vai fazer com que o equipamento eletrônico raciocine por nós. E lá na frente nós podemos sofrer consequências. Como ninguém sabe por que a doença de Alzheimer se instala no cérebro de algumas pessoas, de repente a inatividade seja um fator que contribua para isso também. Ok? Bom, eu tenho também as responsabilidades. A gente falou de metas que estão ali no hipocampo. Eu tenho as responsabilidades que estão nessa área mais anterior do cérebro. Essa é a parte da frente do cérebro. Nós chamamos de córtex pré-frontal, que está relacionado com o comportamento. E o comportamento é a responsabilidade. Então, se o indivíduo tem essa área íntegra, ele sabe que deve cumprir com suas obrigações dentro do ambiente de trabalho. No começo do século passado, eles descobriram a função dessa parte após um acidente nos Estados Unidos. Um indivíduo que era extremamente correto, trabalhador, íntegro, uma haste metálica da construção atravessou a cabeça dele, afetando o córtex pré-frontal, e ele sobreviveu. Então eles descobriram que o comportamento desse indivíduo foi alterado após uma lesão no córtex pré-frontal. Ele deixou de ser uma pessoa que temos essa área íntegra, sabemos, né, que nós, dentro do ambiente de trabalho, devemos cumprir as metas, porque isso é nossa responsabilidade quanto profissionais. Então essa área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, fica muito ativado. Então eu tenho aqui uma imagem do córtex pré-frontal de uma ressonância magnética em azul e em vermelho, né? Mostra o cérebro funcionando em tempo real. Hoje existe equipamento que consegue verificar isso em tempo real, o que é extraordinário. Bom, no trabalho a gente falou de estresse, né? Tem uma área que está piscando ali, em verdinho, que chama amígdala cerebral. É uma área relacionada com medo. Bom, quando nós achamos que não vamos cumprir as metas estabelecidas, dá medo. Por quê? Porque o Brasil vive uma situação financeira não muito boa, e se você perde o seu emprego, a situação pode ficar ainda mais agravante para você. Então, libera a substância na amígdala, então nós sentimos medo. E esse medo, essa área ativada num período muito largo, vai trazer o que nós chamamos de estresse. Existem algumas definições para estresse, né? Eu gosto dessa definição, que é excesso. Então, quando nós vivemos numa situação de trabalho de excesso, seja ele qual for, nós estamos numa situação de estresse. Quando nós estamos funcionando por estresse, o nosso organismo produz em excesso um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio cortisol atrapalha todo o funcionamento. Em excesso, atrapalha todo o funcionamento, inclusive daquela área da memória lá. Sabe que você começa a não lembrar mais das coisas? Então você chega no médico e fala assim: doutor, acho que eu estou com essa doença que esquece aí, Alzheimer. Pode ser? Pode ser, mas a chance de você estar com excesso desse hormônio por conta do excesso de tarefas é muito grande. Isso os médicos vão tratar disso por estresse. O que você tem que fazer? Equilibrar a sua vida profissional com a sua vida social. E aí isso tende a se normalizar. Tudo bem?
Bom, nós temos também a atenção. Quando nós estamos trabalhando, nós precisamos ter uma atenção focada no trabalho. A gente não pode estar no trabalho pensando em as outras variáveis da nossa vida. Temos que estar focados. Entra em ação uma área do cérebro que chamamos de sistema reticular ativador ascendente. É um nome complexo, mas só para vocês entenderem, ele está nessa parte verdinha aqui, ó, não só na parte verdinha, mas toda a parte marrom que segue abaixo. Isso nós chamamos de tronco encefálico. E alguns livros tratam isso por SARA. A SARA tem duas funções. Uma função é ligar e desligar o cérebro. Então, se você tem uma lesão na SARA, você está em coma. Então, faz o tratamento para o sistema reticular voltar, então você acorda. Uma outra função da SARA é dar a atenção. É ela quem determina o que o cérebro vai dar atenção. Vocês não estão percebendo o dedinho do pé de vocês, estão percebendo agora que eu falei. Mas o sinal do dedinho estava chegando no cérebro a todo instante. Vocês só perceberam agora que eu falei. Por quê? Porque o sistema reticular de vocês abriu o canal para o sinal do dedinho ser processado pelo cérebro. Então o seu cérebro só dá atenção para o que o sistema reticular determina. E quem manda no sistema reticular é o seu cérebro. Então você consegue controlar a sua atenção, salvo em casos que você tem um processo patológico e você precisa de uma ajuda especializada. Mas do contrário, você consegue determinar em que você vai dar atenção. No ambiente de trabalho, você consegue focar na sua tarefa e quando você foca, você desempenha bem e você consegue chegar ao seu objetivo. Bom, se esse excesso não está equilibrado, e aí você precisa olhar para si mesmo, olhar para o seu ambiente de trabalho e ver se aquilo é necessário. Se não for, a sugestão é que dê um passo atrás e reveja, faça um replanejamento da sua parte profissional. Principalmente profissionais de saúde que trabalham em 3 instituições. Profissional de saúde trabalha em média 8 horas por dia. Profissional de enfermagem, por exemplo, profissional de radiologia trabalha 4 horas por dia. Isso dá a possibilidade de trabalhar em 3, 4 instituições. E aí ele acumula funções e acumula uma série de toxinas no organismo que vai trazer uma série dessas doenças aqui, entre elas transtorno de ansiedade, depressão, entre outras, o que é um problema, não é? Ainda no trabalho, eles descobriram no começo do ano 2000 que existe, quando você está no ambiente de trabalho e quando você está no ambiente familiar ou social, 2 redes de conexão no cérebro são ativadas de forma distinta. Quando você está no seu ambiente de trabalho, por exemplo, é acionada a rede de controle executivo. Essa rede de controle faz com que você consiga alcançar as metas, alcançar os prazos, enfim. Mas outras características, ela é desprezada. Então, uma outra rede vai ser ativada quando você está, por exemplo, num período de descanso. E eu vou falar daqui a pouco para vocês, quando nós estamos falando sobre o cérebro no ambiente de família. Vamos falar agora na família sobre a intuição, planejamento, o lazer, que vai entrar uma outra rede cerebral, e o prazer, que são características de quando nós estamos fazendo coisas que realmente nós gostamos de fazer. Quando nós estamos com pessoas que nós amamos, por exemplo. Na família, temos um problema também, que é o cuidado com o cônjuge, cuidado com o filho. Entra em ação algo que chamam de intuição. Quando falam de intuição, já imaginam coisas como sobrenatural, a pessoa quer prever o futuro, coisa do tipo. Na verdade, o nosso cérebro é um excelente previsor sobre o futuro. O nosso cérebro está fazendo previsão sobre o futuro o tempo inteiro, baseado em conhecimento passado, conhecimento que nós já adquirimos. Então o cérebro pega todas aquelas informações, junta todas elas e faz um planejamento do que pode acontecer.
Quem aqui, o pai e a mãe, não falou: filho, filha, não faça isso, não faça aquilo. Sabe essa pessoa que você quer namorar, essa pessoa não... E aí você não deu ouvido, e você fez, e você se deu mal. Aí você fala assim: puxa vida, minha mãe tem o quê? Uma intuição bem apurada, né? Tem mesmo. Nossos pais têm, porque eles já têm experiência. Nós temos intuição? Temos sim, porque nós já adquirimos experiência. Existe uma área do cérebro pintada de roxo, aqui, chama de giro do símbolo ou cingulado anterior. Essa área, ela fica ativa com situações que têm um potencial negativo, algo que pode dar errado. Essa área, ela fica superativada, fica hiperativa. Então você consegue se antecipar a uma situação de conflito. Isso é o que? Se não prever o futuro. Só que está prevendo o futuro para algo que é negativo. Então é interessante você prever isso e alertar os seus colegas ou os seus entes queridos sobre potenciais problemas futuros, ok? Os filhos, inclusive, né? O córtex pré-frontal, que nós já discutimos deles, na família, ele tem importância sobre o planejamento familiar. O que eu vou fazer com a minha família? Vamos viajar, vamos juntar dinheiro, vamos comprar um apartamento? Bom, tudo isso são planejamentos, e esse planejamento é feito de forma consciente, e essa consciência, ou parte da consciência, está no córtex pré-frontal, que isso é muito importante do ponto de vista, inclusive, financeiro para a família, né? Bom, sobre o prazer, nosso cérebro ama coisas que dão prazer. Tudo que dá prazer, o seu cérebro quer novamente, seja o que for. Tem gente que tem prazer ao comer chocolate, tem gente que tem prazer a praticar esportes radicais, tem gente que tem prazer em assistir televisão, enfim. É ativada uma área bem pequena, essa pintada de verdinha aqui, chamam de núcleo accumbens, é um conjunto de neurônios que fica numa área maior, chamada de núcleo caudado. É só essa parte verdinha aí, corresponde a essas duas partes amarelinhas aqui no exame de tomografia, são áreas relacionadas ao prazer. Só que esse prazer você consegue preparar o seu cérebro para gostar de determinadas situações. Então, o seu ambiente familiar, ele pode dar prazer para você ou não. Isso muito depende de você. Como que você se relaciona com sua esposa ou com seus filhos? É uma relação conturbada? Isso não vai dar prazer. E se não dá prazer, você não quer ficar junto com seus familiares. Mas você consegue, com esse conhecimento, olhar para sua família, encontrar situações de problema e tentar consertar isso de alguma forma para que a sua relação com os seus familiares consiga ativar esse núcleo accumbens que vai dar prazer e o seu cérebro vai... Então, os maridos podem rever isso, as esposas devem rever isso, os filhos também devem rever isso para que o ambiente familiar seja o mais satisfatório possível. Bom, tenho aqui a rede de controle padrão. Eu falei da rede de controle executivo quando nós estamos trabalhando. Quando nós não estamos trabalhando, entra em ação a rede de controle padrão. Essa rede de controle padrão, ela permite novas conexões entre os neurônios que eram improváveis quando você estava no ambiente de trabalho, e isso faz com que você tenha novas e boas ideias. Vocês já perceberam que as boas ideias só aparecem quando vocês estão relaxando? As grandes descobertas do mundo foram feitas com seu descobridor descansando. O Albert Einstein, quando descobriu a teoria da relatividade, ele estava numa rede, no fundo da sua casa, imaginando que viajava por um raio de luz. Estava descansando. O Isaac Newton estava sentado debaixo de um pé de maçã quando a maçã caiu na cabeça dele. Ou seja, se ele não estivesse descansando, ele não ia conseguir descobrir isso que revolucionou a física atual. Isso é utilizado até hoje e tantas outras. Então, para vocês
serem mais criativos, inclusive no ambiente de trabalho, vocês devem estar descansando ou estar com pessoas que vocês gostam. E por falar de pessoas que vocês gostam, estar com os amigos é muito importante, ter amigos é muito importante. Então, quando nós estamos com nossos amigos, nosso cérebro funciona mais ou menos como se nós estivéssemos num ambiente familiar, ok? Só que existem algumas peculiaridades em relação à família e à amizade. Então, sobre a amizade, eu quero trazer essa informação para vocês aqui. Acho que em algum momento vocês já se perguntaram, ou já ouviram alguém se perguntando aí, por que você boceja quando alguém boceja. E olhando para aquela foto ali, dá uma vontade de bocejar, não dá? Bocejar é contagiante. Quando você boceja ao lado de uma pessoa, você não precisa dizer nada, ela já boceja automaticamente. Eles não sabiam disso até o começo dos anos 90, foi quando eles descobriram um grupo de neurônios que fica na parte superior do cérebro, no que chama de córtex motor, e eles chamaram esses neurônios de neurônios espelho. Os neurônios espelhos, eles funcionam mais ou menos assim. Se eu estou do lado dela, e eu começo a bater meu pé aqui, ó, assim, inconsciente, ela não está percebendo nada. Daqui 5 minutos ela também vai estar batendo o pé direito. Aí você vai me perguntar para ela por quê? E ela, não sei. Eles fizeram um estudo e quando as pessoas fazem uma atividade, seja ela qual for, a outra pessoa também faz. Ou seja, o meu neurônio ativa o neurônio dessas pessoas. Isso é fantástico, né? Então tem uma explicação evolutiva para isso. E isso é interessante a gente saber, porque se nós estamos próximos de pessoas que têm bons comportamentos, nós vamos copiar o comportamento dessa pessoa. Ela bocejou ali, ó. Já dá vontade, né? Não, mas eu sei que a imagem ajuda isso também. A imagem é bastante sugestiva, né? Então nós pretendemos ter uma vida saudável, mas nossos amigos são doentes. A chance de nós ficarmos doentes só por estarmos próximos, segundo a teoria do neurônio espelho, é muito maior, já que especialistas na área de comportamento garantem que nós somos negativos por natureza. Então a chance de você contaminar aquela pessoa com a sua energia positiva é menor. A ideia mais plausível é que você saia de uma relação como essa daqui, sentindo alguma coisa. Provavelmente vocês já sentiram isso, né? Você vê uma pessoa se coçando muito e você começa a se coçar também, não é? Por quê? Passou para você? Não passou o que está provocando a coceira, mas os seus neurônios espelho estão funcionando como o da pessoa que está com a coceira ou a pessoa que está doente. Bem? Aqui eu tenho a representação de um homem que é um homem muito elegante, um homem rico, enquanto que temos aqui um homem maltrapilho, um homem pobre. Essa coaching que é um treinador, né, de alto desempenho, que é interessante, é um tratamento interessante, é um trabalho interessante, né, eu disse um tratamento, mas é um trabalho interessante, e eles utilizam muito disso, da teoria do neurônio espelho. Tem até uma definição que se você quer voar como águia, a primeira coisa que você deve fazer é se afastar do terreiro de peru. Porque se você quer voar alto, o peru, ele não pode ensinar você a voar. Por quê? Porque ele não voa tão alto. Tá, mas só de ficar próximo das pessoas? Pois é isso que os especialistas acreditam, né? Então, se você quer ser mais saudável, que você deve se aproximar de que tipo de amigo? Amigos saudáveis. Tem uma que é até complexa de entender, mas vou falar para vocês. Querem ficar ricos? Encontre um amigo que é rico, fique alguns anos próximo dele. Segundo essa teoria, você vai estar rico como eles também. Vocês não acreditam? Façam aí a experiência de vocês, né? Porque se vocês ficarem próximo de pessoas
vamos dizer assim, que não tem sorte, a chance de vocês não ter sorte também aumenta tremendamente. Né? E a gente vive num país que já tem sérios problemas financeiros, se a gente consegue mais um, ou se a gente consegue se livrar de um, já é um grande passo para a gente. Bom, o objetivo então dessa apresentação que fiz, fazer uma reflexão com vocês, para que vocês consigam, de alguma forma, interligar essas três partes da vida de vocês, a parte profissional, com a parte social, com a parte familiar, e isso associado com a parte espiritual pode levar vocês como profissionais, membros de famílias e amigos a terem uma vida mais equilibrada. Eu agradeço a todos por estarem aqui ouvindo a minha palestra, foi um grande prazer.